Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar sequência sobre a cárie dentária. Vou falar agora sobre os tipos de cárie. Não existe só um tipo, vamos então explicar um a um quais são os principais. Quais são os tipos de cárie então, que a gente pode encontrar na cavidade? Eu posso ter a cárie coronária, a cárie recorrente, a cárie radicular, a cárie na primeira infância, que também é conhecida como cárie de mamadeira, a cárie inativa e a mancha branca. Vamos falar um pouquinho, uma por uma agora. A cárie coronária. A cárie coronária, ela é o tipo mais comum, que a gente mais vê no consultório. Ela pode afetar tanto criança quanto adulto, certo? E normalmente se localizam em região de mastigação, então nas superfícies oclusais. Não significa que mesial, distal, vestibular e lingual não vai ter cárie. Porém, na região de mastigação é onde é mais comum. Por que ela é mais comum? Porque é onde acumula alimento. Então, eu estou mastigando, fica resquício de alimento. Esse alimento vai ficar algum tempo fermentando nessa região com mais facilidade do que numa superfície vestibular, por exemplo. Fica penetrando ali no suco, gerando a produção de ácidos e é muito mais fácil gerar a cárie. Essa cárie que vocês estão vendo ali na imagem, conseguem ver que ela fez um furinho bem pequenininho no esmalte? Então, a gente tem um furinho bem preto e aí em volta só a manchinha escura. Significa que ela parece estar pequena ali por fora, só aquele pontinho, mas ela penetrou no esmalte, penetrou na dentina e está crescendo lá embaixo na dentina, certo? A cárie recorrente. O que vai ser a cárie recorrente? É um tipo que aparece novamente no mesmo lugar. Ela ocorre aonde? Em local que eu tenho grande acúmulo de placa bacteriana. Também, normalmente, em superfície oclusal. Por exemplo, em torno de restauração ou alguma coroa que o paciente tenha. Conseguem ver ali na imagem que eu já tenho nesse molar uma restauração grande, uma restauração MOD ali, e aquele risquinho marrom em volta entre a restauração e o dente, ali é uma infiltração, é uma cárie recorrente. Então, eu já tive uma cárie, fiz uma restauração, não mudei o meu comportamento, a minha dieta, a minha escovação. Como eu não fiz isso, teve uma nova cárie ali. Pode ser algum erro do dentista também? Pode, ele pode deixar um degrau ou não usar um material adequado, não vedar bem e pode aumentar a chance. A resina tem mais chance de eu ter cárie recorrente do que o amálgama. O amálgama ele acaba selando melhor. Porém, a resina é muito mais estética, os pacientes optam pela resina e os próprios dentistas também. A cárie radicular. Aonde que ela vai se encontrar? Na raiz. Ela é uma cárie que é mais comum em adulto e idosos. Por quê? Para eu ter uma cárie de raiz, eu necessariamente preciso ter raiz exposta. E criança, adolescente, não tem retração gengival. É muito raro existir isso. Normalmente a gente vai ficando adulto, vai envelhecendo e eu vou tendo essa retração gengival. Então, aonde eu tenho essa retração gengival, pode sim dar cárie. Tem duas opções de tratamento ali. Posso restaurar, é uma restauração chata de fazer. Tem que pôr fiozinho retrator para poder fazer bem certinho e deixo com resina. Ou então eu faço essa restauração, né, tiro essa cárie e aí o periodontista pode fazer um enxerto de gengiva. Vai tirar a gengiva, por exemplo, do céu da boca do paciente e vai recobrir essa região, depois de ter removido a cárie, certo? Em criança acontece? Não, é muito difícil, tá? E a gente precisa cuidar porque a cárie de raiz, ela progride muito rápido. Por que a cárie de coroa progride de forma mais lenta e a de raiz progride mais rápido? Porque na de coroa, a cárie tem que penetrar o esmalte. E o esmalte é um tecido extremamente duro.
Na cárie radicular não tem esmalte. O esmalte recobre somente a coroa. Então ele vai encontrar direto a raiz ali, direto o cemento. Então é um ambiente menos duro, com menos cálcio para ele penetrar. Por isso que acaba evoluindo mais rápido. E tem casos que chega até a polpa do paciente. Fica realmente um buraco ali. E em alguns casos não tem nem como tratar esse dente. O tratamento acaba sendo a extração. E a cárie na primeira infância, que também vocês podem ver como cárie de mamadeira. De quem que é a culpa? Normalmente, se chega uma criança com a boquinha desse jeito no consultório, os pais chegam culpando a criança. Porém, essa criança não tem culpa nenhuma. A culpa é exclusivamente dos pais ou de quem cuida dessa criança. Precisa tratar? Precisa. Porque esses dentinhos de leite vão cair, mas não vão cair agora. Vão ficar ali 2, 3, 5 anos na boca. Então, a gente precisa tratar. Se não trata, a gente pode deixar essa criança com dor. Essa criança pode vir a perder o dente. Perdendo o dente vai afetar a erupção do dente permanente. Afeta o sono, por causa da dor. Afeta o crescimento. Afeta na escola, porque não vai conseguir estudar, porque está com dor. Está com um dentinho feio, as crianças vão tirar sarro, porque criança não sabe disfarçar. E essa criança vai sofrer, por isso a gente precisa tratar. Como é que a gente previne cárie na primeira infância? Primeira coisa, cuidado dos pais. Quem escova o dente da criança precisa ser os pais. A orientação que a gente dá para os pais é que até os 3, 4 aninhos, eles escovem. A partir daí, você pode dar a escova para a criança ir brincando, mas eles ainda precisam supervisionar. Então, a criança escova uma vez, a mãe vai lá e escova a outra. Porque a criança precisa ir criando o hábito de escovação, criando a habilidade motora, mas ela ainda não tem. Então, o primeiro cuidado é a escovação pelos pais. A escovação, eu uso com o dentifrício fluoretado ou não? Depende. Tem bastante controvérsia em relação ao flúor. Vocês vão encontrar odontopediatras que vão falar que não se usa nada de flúor até os 6 anos de idade, não usa flúor, e outros que não, que mandam usar flúor desde o nascimento do primeiro dentinho. Uma criança nessa situação da imagem precisa de flúor? Precisa, e muito. Então, os pais precisam usar o dentifrício fluoretado para essa criança, dependendo até o flúor em bochecha para aumentar ali a proteção. E precisa fazer também o controle alimentar. A criança normalmente tem essa cara de mamadeira por falta de controle de alimentação. Então ela está tomando mamadeira, dorme com a mamadeira, a mãe vai lá, tira a mamadeira e não escova. Não dá para escovar com o neném dormindo, mas se a mãe passa uma gaze com água só para tirar o açúcar, já ajuda bastante. Ou então ganha um docinho aqui, outro docinho ali. Ah, não tem problema, o dente vai cair mesmo. Só que os pais esquecem que os dentes começam a cair por volta dos 6 anos de idade e terminam de cair lá pelos 11 anos. Então eles ficam bastante tempo na boca. E se a gente extrai precocemente, pode afetar a erupção do permanente. Às vezes o permanente fica incluso lá porque o dente permanente, ele segue o dentinho de leite. Então ele vai seguindo a raiz do dente de leite para poder chegar na boca. Se eu não tenho mais esse dentinho de leite, o que vai acontecer? Ele fica perdido, o permanente não sabe para onde ele vai. Por isso que precisa cuidar. A cárie nativa, vocês podem encontrar também como sulco escurecido. Conseguem ver que ela é bem escura? Naquela primeira imagem, na cárie ativa, a cárie quando está reabsorvendo ali, comendo o dente, ela sempre vai ser acastanhada ou marrom. A cárie nativa não. A cárie nativa tem uma coloração bem escura, bem pretinha. E quando a gente passa a sonda, ela não cavita. Então, ela não tem uma cavidade ali. Como é que é formada essa cárie nativa? É uma reação que a nossa dentina tem frente àquela cárie que está começando. Então, ela vê que está formando uma cárie, ela vai começar a fabricar a dentina reacional e vai fechar os túbulos dentinários. Fechando os túbulos dentinários, ela fica escurecida.
Se chega um paciente assim no consultório, sondei, não tem nada, não tem cavidade. Na radiografia a gente vê que não tem cavidade, não tem por que mexer. O ideal é orientar o paciente, faz ali a radiografia de controle uma vez por ano, mas se tem dentista que prefere mexer por questão estética, mas questão funcional não tem por que mexer num dente desse. Se ele começou a escovar, está cuidando e está fazendo controle, esse suco escurecido pode ficar assim o resto da vida do paciente. Se eu faço uma restauração em resina, por exemplo, eu posso ter chance de infiltração. Então, se ela está inativa, nós podemos deixar ela bem quietinha, sem problema nenhum. E a mancha branca? A mancha branca, ela é o primeiro estágio da cárie. Então, é o comecinho dela ali. Porém, a mancha branca, ela se confunde. Eu posso ter uma mancha branca causada pela cárie, então o primeiro estágio da cárie, ou eu posso ter uma mancha branca por excesso de ingestão de flúor durante a formação do dente, aí o meu dente vai vir com fluorose, ou então por uma alteração na formação do esmalte, por falta de cálcio durante a formação do esmalte, que aí vai ser a melogênese imperfeita. O dentista olhando vai diferenciar certinho. Será que isso é uma fluorose? Será que é um início de cárie? Será que é uma melogênese imperfeita? Vai fazer a avaliação, a anamnese desse paciente para saber o que é. Primeira coisa que eu posso fazer para diferenciar, será que é fluorose ou será que é mancha branca início de cárie? Perguntar para o paciente, há quanto tempo que você tem essa manchinha nesse dente, essa mancha branca? Se ele falar, desde que eu nasci, o dente já nasceu assim, não é indicativo de cárie. Se ele falar, faz 1 mês, 2 meses que eu vi que essa manchinha está aparecendo, aí sim vai ser indicativo de cárie. Então a primeira coisa é o tempo. Se eu já nasci com o dente assim, não vai ser cárie. Ou vai ser fluorose, ou vai ser uma má formação do esmalte. Se ela apareceu depois que o dente já formou, aí ela vai ser indicativo de cárie. Conseguem ver ali a mancha branca? Então a gente tem duas imagens, dois tipos de mancha nessa imagem. A primeira flechinha vai estar bem no estágio inicial. Então, ó, tá na região cervical do dentinho da criança, num local que acumula bastante placa, porque a criança escova normalmente metade do dente só, de canino a canino e só metade. Então, na região de gengiva, acumula bastante placa. Então, bem na região cervical ali a manchinha branca. Do lado, já tem a mancha branca, mas já tem uma cavidade também. Então, se eu trato a mancha branca, ela não vai cavitar. Se eu não tratar, ela vai cavitar. Como é que eu posso fazer essa mancha branca parar, não cavitar? Tem a opção de fazer um tratamento com verniz com flúor. Faz a aplicação no dente, umas 3 consultas de aplicação, e ela vai conseguir parar. A mancha não vai sumir, ela vai ficar ali. Porém, ela vai ficar inativa. Se a gente não trata, aí sim, ela pode evoluir para uma cavidade. Vejam ali a cavidade, que ela é bem acastanhada. Na cárie inativa, vocês viram que era bem escura, era um pontinho bem preto. Aqui não, ela está bem acastanhada. Então, quando a cavidade está castanhada ou tom de marrom, ela está ativa. Quando está bem pretinho, aí ela vai estar inativa. Tranquilo? Se tiverem dúvidas, comentem ali embaixo e façam a atividade que vai ter em seguida.